Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 15 de julho de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1629, 4 páginas, 46 logias e 7 máximas. Lá no Shopping Center, ontem eu vi que o dia 15 de julho é o dia do homem. Do jeito que tem o dia da mulher, hoje é o dia do homem. Estou só lembrando que está lá. Eu não sei se é propaganda ou o que é. Agora, o tema de hoje, macropsicocinesia destrutiva, ou seja, é a macropecado destrutivo. Agora, a especialidade, megaparapatologia. Definição, a macropsicocinesia destrutiva é a psicocinesia ou PK, a psicocinesis estigmatizante, que é a macro-PK destrutiva, ocorrência megapatológica derivada da sedialidade extrafísica, quando destrutiva ou fatal ao corpo humano, além ou depois da série de acidentes de percursos físicos parapsíquicos prévios, na condição de efeitos intrafísicos de origem multi ou interdimensional. Os holopensenes predisponentes às fatalidades. A macro-PK destrutiva podendo envolver todo o grupo patológico. A sedução das paixões humanas. A imprevidência quanto a situações de risco. A imprudência quanto à existência intrafísica. A chegada intempestiva da macro-PK destrutiva. O homicídio assediador. Ou, se vocês quiserem, o assediador homicida. A macropsicocinesia como sendo capaz de acarretar prejuízos em geral fatais, tanto à consciência parapsíquica, ao sensitivo ectoplasta, ao animista e ao projetor, quanto ao pesquisador, ao conscienciólogo, o parapsicólogo ou interessados em geral. Os dois tipos de vítimas mais comuns da macro-PK destrutiva, como sendo o pesquisador e o sensitivo parapsíquico, somente o ectoplasta, de efeitos intrafísicos. Eu quero dizer para vocês que na binomiologia tem emocionalidade, lá está errado aí, a inversão de letra. Na argumentologia tem uma série de dados aí, de tópicos, e tem o sensitivo, 7 sensitivos parapsíquicos vitimizados ou vitimados por macro-PKs destrutivas, os 7 casos de mortes violentas. 5 tipos diferentes. Nós estamos mostrando aqui dos 7 casos. Nos pesquisadores, nós temos 5 pesquisadores parapsíquicos vitimados por macro-PKs destrutivas, 5 casos com 5 mortes violentas, diferentes um do outro. Na remissologia, nós temos 15 itens e chamamos a atenção. Interação, essência, acidente. Mega estigma existencial. Mega patologia intraconsciencial. Mega perigo dos efeitos mediatos. Momento de parar. Frase enfática. As ocorrências infaustas das macropsicocinesia destrutivas evidenciam a necessidade permanente do emprego das energias conscienciais sadias com intencionalidade interassistencial. Você já pesquisou as ocorrências das macropsicocinesias destrutivas? Você assiste às consciências vítimas dos acidentes de percursos parapsíquicos? Vocês vejam bem, em 8 anos, eu nunca trouxe esse verbete aqui sobre macro-PK, porque dentro do processo aí da nosografia, esse aí é um dos mais sérios que tem em matéria de acidentes, né, coisas infaustas, difíceis na vida humana. Agora, a pergunta. Agora, é muito bom a gente discutir esse verbete aqui hoje, que nós temos a mega euforização, né? Está de acordo, vocês souberam escolher. Vamos em frente. Agora, a pergunta. A macropsicocinesia destrutiva pode acometer consciência em qualquer faixa etária, mesmo recém-natos ou até fetos? Sim. Porque tudo depende das energias conscienciais.
qualquer idade física. Ou a necessidade da consciência ter maior maturidade do cérebro físico para então poder ser rastreada por seus assediadores extrafísicos. Não, com o cérebro ela entra mais no buraco, né? No abismo. Sempre ocorrem os acidentes de percurso físico e parapsíquico prévios, ou a marca pecado destrutivo pode ocorrer de supetão. Não, o problema todo é o seguinte, a marca pecado nada mais é do que a acabativa de um processo. Por isso nós estamos falando lá. Tem muito caso que a pessoa tem alerta antes, mostra alguns sinais, sintomas, aquilo ela está sendo chamada a atenção. Isso são os mini acidentes de percurso parapsíquico que a pessoa tem. Agora, o que ocorre com a marca PK é uma acabativa, é a parte final, é o acabamento do processo. Então isso aí é de supetão, às vezes pode ser a parte final. Uma das principais causas de mortalidade na infância é a violência, o trauma, quedas, afogamentos, choque elétrico, crescimento da criança dentro do carro, entre outros. Nas crianças de 5 a 9 anos, as mortes violentas correspondem a 47% do total. 54,6% de 10 a 14 anos, 70,8% entre adolescentes de 15 a 19. Esta alta incidência de morte violenta em tenra idade deve-se à má psicocinesia destrutiva ou não há relação causal? Ah, sim. A maioria dos grandes processos de acidente grande que tem por aí, grande número, tudo são homicídios praticados por assediadores extrafísicos. Agora, o médico vai lá e dá como causa mortes alguma coisa, né? AVC, né? Infarto do miocárdio, pneumonite, é o que acontece mais. Quando eu estava estudando, me veio a ideia sugerida de traço falso, trafal. Não sei se existe esse verbete. Por acaso já foi estudado esse traço da personalidade que se diferencia do trafórico e do trafar? Não diferencia nada. O traço falso é um trafar, bobagem essa. Agora, trafal é o traço faltante. Você precisa estudar isso, já tem dados, tudo sobre o assunto. Quando eu lancei os 3 de uma vez. Agora, o seu traço falso é o trafar, é um dos tipos do trafar, é o traço falso. É aquela pessoa que quer passar pelo que não é. Ia falar isso. Trafalismo, tem o verbete trafalismo. Esse aqui é o bom, né? Que fala tudo aí, né? No caso de um empreendimento, seria correto deduzir que a empresa é um tipo de afloramento de situações, fenômenos, predisposições e relações das consciências do grupo karma? É para isso que tem empresa. Qual a importância do empreendedor do ponto de vista multidimensional do grupo evolutivo? Ele é uma pessoa de mais responsabilidade grupal. Poderia indicar alguma literatura a respeito? O que tem mais, é só ver aí tudo que tem do MBA, os processos de empreendedorismo e outras coisas mais. A internet tem talvez uma das maiores literaturas sobre o processo disso, devido ao negocinho e o negócio, o capitalismo selvagem, os judeus e o Estado americano. Enquanto eu estava lendo um pouco para poder escrever a pergunta, tive uma sensação que ocorre muitas vezes ao dia, quase que todos os dias em situações diversas. Meu corpo aumenta e a mesa e o computador ficam pequenos. Depois, meu corpo diminui e a mesa e o computador ficam gigantes. Isso ocorre por alguns minutos, depois passa. É algum tipo de descoincidência? Não. Isso aí é uma parapatologia dentro do processo da alucinação. É necessário ver seu processo de energia, como é que é isso? É bom você estudar o estado vibracional e aplicar. Isso aí é problema da alucinação básica do problema. Agora, pelo estado vibracional, você vai ver se tem, por exemplo, elongação, os processos de balonamento, quer dizer que o balonamento, isso tudo aqui está dentro desse processo. Mas ele tem que ver, né? Estado vibracional para ver. O jeito que está aqui é uma mera alucinação. Alucinação microscópica e alucinação macroscópica, que chama isso. Minha tia recebeu uma carta de Emmanuel anos antes do meu nascimento. A carta era psicografada pelo Chico Xavier. Na carta dizia que ela receberia uma graça, que ela queria em uma criança. Mas ela não teve filhos e nesse tempo fui a única criança que apareceu. Cheguei na casa dela na barriga de minha mãe.
Moramos lá até os meus 8 anos. Até que ponto a PROEX é feita? Ela dá previsão de separação dos pais? Essa carta poderia ser para mim ou para outra consciência que não chegou a ressomar? Primeira coisa, você está falando aqui PROEX e depois separação dos pais. Ninguém vai ter PROEX para separar, não. Se os caras separam é porque está contra o processo de PROEX. É preciso examinar isso. Divórcio só ocorre de uma maneira patológica, de algum modo. Nenhuma PROEX é feita colocando patologia dentro dela. É bom você raciocinar isso, que está tudo furado esse negócio. O modo de você falar aqui. Agora, o que se passa? Isso aí, você seria, então, a criança salvadora índigo, não é isso? Ou qualquer coisa nesse sentido, qualquer cor. Agora, o processo é esse. Você foi isso? Essa que é a pergunta que a gente pergunta. Você tem sido isso para sua tia? Vamos ver se a carta do Emmanuel era furada ou não. Vamos examinar. Olha pela sua vida, você vai ver, né? Eu queria dizer que a modelo brasileira que queria maiores seios do mundo corre risco de morte. O nome dela é Sheila Hersey. Está aqui, o processo é da internet. Ela tem 30 anos, no Texas. Agora, uma bactéria atingiu os seios dela, você já viu, né? Ela já fez mais de 30 cirurgias plásticas. O negócio é brabo. Agora é isso. Quer aumentar demais o negócio aí, complicou tudo. Não é fácil, tem que abrir o olho com isso. É implante. Parece que tem que retirar toda a mama agora, é do processo dela. Está na internet, viu, gente? Uma outra coisa. Justiça Eleitoral recebe mais de 2.776 pedidos de impugnação de registro. É de cerca de 20 mil candidatos que desejam concorrer a eleições de 2010 até o fim dessa quarta-feira, dia 14. Foi ontem. A data foi o último prazo para a Justiça Eleitoral receber a solicitação de inelegibilidade dos políticos, com ficha suja e com problemas na documentação. Veja bem, 2.776 pedidos. É muita gente que está fora da cadeia, não? Poxa. Agora, eu queria chamar a atenção, inclusive a Jussara está aí, que no dia 1º de outubro vai ter o dia do idoso. Então, eu vou ver se trago aqui uma tertúlia sobre esse assunto. Nós vamos passar por cima de tudo em homenagem ao meu povo, que são os gerontes. Sabe como é que é? Então, isso, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu ainda não sei qual a tertúlia, porque ainda falta alguns meses. Né? Eu vou estudar bem aí para arranjar uma, de acordo com a gerontologia. Tem um aí, eu podia tirar para deixar esse, né? Você acha ele bom? Você já examinaram. Então eu posso tirar. Eu vou falar com o nosso amigo, a mim, para tirar de lá. Ela está na ponta para chegar aqui. A gente deixa para outubro. Esse aí é bom. Longevidade produtiva, que é o nome. Você já fica sabendo. Tá certo? Vamos seguir o que a Adriana está falando. Você sabe que a Adriana conhece mais o meu trabalho do que eu, né? E é mesmo, até um certo ponto. E esse é um dos tópicos que a gente está usando para desenvolver a logo. Pois é. Esse título. Então quer dizer que eu estou na onda, né? Tá certo? Pode ser. Você me dá, então, a condição de trazer esse verbete em outubro. Então, dia 1º de outubro, você já sabe qual é o verbete. Longevidade produtiva. Vamos nessa. Valdo. Sim. Dois erros aqui na 34, no binomiologia. O binômio, eu falei, né? O que mais tem? E o outro? Emocionalidade também? Emocionalidade, e o outro qual que é? Instabilidade psíquica. Falta um S, é isso? Falta um S. Tá certo. E o emocionalidade que está trocado ali. A unidade. Você já tinha que falado? Mais? Já falei. Tá, eu não ouvi.
Rasgar. Não, só isso. Agora aqui, o sistema nervoso autônomo, através das fibras pré-sinápticas, conduz o impulso nervoso para a medula da suprarrenal, a fim de estimular as células cromafins para secretarem as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, entre outras. O senhor disse que quando fala em público não sente as modificações que a adrenalina proporciona. Aumento da aceleração cardíaca e da pressão arterial. Portanto, não há estímulo nervoso nessas células. Eu gostaria de saber como é possível dominar o sistema nervoso autônomo que tantas vezes nos prejudica, ao invés de trazer benefício. Você tem toda a razão. Agora, para isso, nós temos o primeiro laboratório que foi feito para isso. Chama Imobilidade Física Vígil. Se você nunca veio aqui, nunca viu esse laboratório, se você aparecer por aqui, vai lá e você vai ver como é que ele funciona. Eles vão te dar as dicas todas. Isso aí é assim que começa a segurar para não haver tremor. Uma outra coisa, no frio, a pessoa também não pode tremer. O negócio fica mais sério. Entende? Não pode. Nada de bater o queixo. Nada disso. Eu preciso de ver. Agora, veja, lembre-se, mobilidade física, veja, é por aí que a pessoa começa a dominar o sistema neurovegetativo. Agora, o processo é o domínio, antes de tudo, do cerebelo. É o cérebro pequenininho que a gente tem, menor do que o cerebrão. Qual o ponto crítico, o ponto principal, o âmago da pensionização retilínea? É a autodisciplina. Se a pessoa começa com autodisciplina, pelo menos com a ideia da autodisciplina, ela vai começar, pouco a pouco, a impor uma disciplina, organização, um método de fixação da retidão do modo dela pensar. Então, a autopensionização se torna, com o tempo, retilinear, ou retilínea. Existe algum marco entre a TENEPS e a OFIEX? Alguma condição palpável que se possa colocar como meta concreta, verificável antes da OFIEX? Sim. No mínimo, 2 décadas de serviço diário. Mais do que isso, eu acho que eu não preciso de falar nada, né? Já é muita coisa, não? Nasci em 1944. Apesar de ter passado no teste como intermissivista, analiso muitas de minhas reações e penso que sou com os réus. Em 1944, já vi o curso intermissivo? Já vi assim. Escuta, nessa condição que você está querendo ser com os réus, existem umas perguntas cretinas que a gente pode fazer. Primeiro, você se auto-vitimiza por outras coisas? Se você se auto-vitimiza, está na cara que você está se auto-vitimizando, não é isso? Segunda, você faz negocinho para consertar a situação? É mais um negocinho isso aqui. É outra pergunta que eu acho que é boa. Né? Agora, outra coisa. Na questão que você examinou, o intermissivismo, quer dizer, o curso intermissivista, tem alguma coisa que te chateou? Não é aquilo que você está de acordo, não, alguma coisa que te chateou. Às vezes é aí que ela pode descobrir aí a situação. Agora, ó, vamos estudar. Qualquer coisa que aparece por aqui, faça alguns dos nossos laboratórios. Talvez vai dar ideia. O laboratório é ótimo para dar a serendipia, a inspiração, a inventividade, o imediatismo, a virtude na cabeça da pessoa. Isso ajuda. Aquela pessoa, por exemplo, aquele rapaz que chegou aqui, 38 anos, foi lá no laboratório da pensenologia, saiu de lá e foi direto, ficou atrás de mim aí, procurou por todo lado para falar comigo. Aí eu encontrei com ele, me deu uma inspiração, sei lá o quê, eu saí aí no pátio, encontro com ele. Valdo, eu estive lá, fui fazer o laboratório, pela primeira vez eu estou sentindo que eu tenho inspiração. Eu procurei tanto isso, e agora tenho. Tive ideias fora de série. Mas você nunca teve ideia original nenhuma, inédita, assim, coisa nova? Não, nada.
Pois eu sempre procurei, sempre tinha alguma coisa. Agora eu falei assim, mas você divide bebê de vez em quando? Não, de vez em quando, mas eu não bebo mais. Então, agora veja, o laboratório, para uma pessoa igual essa, foi uma mão na roda. Abriu o caminho. Entende? Em vez de ele cair no bataburro, ele abriu a porteira. Quer dizer, foi o máximo. Você entendeu? Em vez de cair no bataburro, que é junto da porteira, ele abriu a porteira e passou. Quer dizer, foi ótimo. Valdo, na página 35, evidenciologia. Pela experimentologia, toda pesquisa a rigor é energeticamente participativa, sendo mera utopia ou falácia lógica a defesa da pesquisa não participativa pelas ciências convencionais ou periconscienciais. A evidência mais contundente para esse fato está nas ocorrências da macro-PK quando destrutiva. Isso aqui é uma síntese do processo. Essa macro-PK, eu queria saber em relação ao pesquisador e às ciências. Aqui, ó, quando é que uma coisa ocorre isso? bacana para a gente pensar nisso, bem oportuna, aqui eu estou lembrando aquele caso que eu já contei, eu conheci o homem. O caso é o seguinte, ele era um biólogo, estudava história natural seriamente, tipo Darwin e outros mais desse tipo Roberto Lyman, né? E a turma aí. Agora, o que se passa? Ele fez umas pesquisas de campo muito grandes, durante muito tempo, em locais diferentes, tudo isso. E viu uma pedra que era muito bonita. Então ele se apaixonou pela pedra, trouxe e deixou no escritório dele, junto com os amigos, em cima da mesa. 3 meses depois ele estava com câncer. Eles foram examinar, a pedra era radioativa, ele não tinha feito o exame da pedra, que ele ficou apaixonado por ela, e pegou o câncer. Você entende? Agora, eu então pergunto para você, nesse caso, a participação foi total, tá certo? Por emoção, mas não é bem por emoção, por radioatividade. Outra coisa, e a madame que ri? A madame, aquela que ria sem parar e tal. Veja bem, como é que foi que aconteceu com ela? Não pode ter pesquisa participativa. Quantos já tiveram? Quer dizer, isso é a maior falácia da ciência. Valdo, agora, esse nosso amigo é coisa recente, isso foi da década de 60. Porque a ciência, o maior investimento para a ciência é de origem belicista. Agora, nesse meio belicista, deve ocorrer macro-PK, não sei se é que tem exemplos de cientista que é financiado pelo belicismo. Sim. Agora, não, todos eles, tem muita gente que morreu, né? E deve ter gente que morreu em função disso, eu acho. É o que acontece mais. Por isso que eles arranjam tanta salvaguarda, tanto processo de defesa, né, de radiação, de todo jeito. Mas é difícil. É muita gente que vai embora. É muita gente, por exemplo, que morre também devido veneno, peçonha de bicho. Igual aquele nosso amigo que tratava lá dos colibris e um sapo acabou com ele, lembra? Lá do Espírito Santo. Isso aí é terrível. Só aquele sapo todo riscado. Quando eu fui lá na Aracê, eu descobri esse sapo no meio do mato. Você perdoa, esse aqui que matou o nosso amigo. Era o rei aí da pesquisa dos colibris, dos beija-flores. Agora aqui também fala da pesquisa energicamente participativa. Talvez o mais importante é das energias, mas existe... Não, eu falo na energia porque é o problema básico, envolvente, vamos dizer... Talvez é o maior, né? Não, ele é totalmente abrangente, panorâmico na vida da pessoa, porque a energia é a base de tudo, é o instrumento maior que a consciência tem. Então, isso é o básico, pega tudo. Mas agora, o processo vem a peçonha, vem a irradiação, eu estou falando naquilo que piora o cientista. Então, por exemplo, na hora que a ciência fala que a pesquisa tem que ser não participativa, eles estão se suicidando. Está entendendo? Por quê? Devia de pensar nisso. E outra coisa, se ele falar assim, não, mas a gente tem que resguardar, então aí você está sendo contraditório. Então a ciência está furada.
Agora, veja, esse meu argumento, eu falei isso no INPE, falei para todo lado, ninguém nunca tem resposta para isso. A energia. Agora, existe, os próprios epistemólogos dizem e analisam que a participação subjetiva do pesquisador, isso também seria uma participação. Não, eles fazem uma força danada, né, para acabar o subjetivismo, para acabar a vontade, a emoção do pesquisador. Mas o problema não é esse, o problema é o modo de apresentação disso, isso é que está errado. É isso aí que eu falo, o processo do academicismo, nesse aspecto, o convencional, é totalmente, vamos dizer, é um mito, no caso, uma verdadeira superstição científica e é contraditório, além de paradoxal, ele é contraditório e outra coisa, é ignorante, né, total. Agora, essa energia, o fundamento aqui é mais energético. Faz lá o químico, ele faz uma pesquisa química. Existe uma influência na pesquisa dele em termos energéticos. Será que teria exemplos, eu não sei, ou na física, ou sei lá. Deve ter, né? É, a Madame Curie. O problema todo é esse. Ali já foi psicólogo. Ali foi uma tragédia, né? Agora, ela era workaholic. Eu sei o que é isso, porque eu tive infarto, né? Agora, ela não, ela morreu por causa disso. Agora, é um monte de cientista assim. O cientista se dedica e fica workaholic mesmo, e ali ele se estrepa, dá para trás. O negócio não é fácil. Tem que ser querido. Eu queria saber se, do ponto de vista da natureza do fenômeno, se tem alguma diferença relevante entre a macro-PK ocorrida com o próprio sensitivo e com o pesquisador do sensitivo. Que o senhor cita aqui, né, os dois exemplos. Não, de pesquisadores e sensitivos. Por exemplo, um pesquisador incauto, aquele que não, entendeu, desleixado, não vê o essencial, esses aí vão embora. O processo todo é esse. Agora, o sensitivo, a gente já dá um desconto, porque a tendência mesmo do sensitivo é ficar por baixo, né? Então, ele se submete, esse negócio todo, tem a genuflexão, então já é assim. Mas agora, o cientista, quando acontece esse acidente com o cientista, é muito pior. Agora, ó, aqui, ó, eu estou falando o nome daquele cara que tinha no Brasil, Wilde. Ele está aqui, ó, estou falando nele, Oscar Wilde de Oliveira, o Oscar. Esse cara, ele morreu logo em acidente de automóvel. Agora, eu segui nessa ocasião, eu estudava muito a paracirurgia. Esse aí é dos caras que eu estive estudando. O Arigó, eu estudei. O Mirabelli não é da minha época, eu não cheguei a conhecer, mas eu levantei tudo que tinha dele, tem uma biblioteca enorme aí do material dele. Agora, o Antônio Rios, esse aqui eu cantei a pedra no Instituto. E poderia acontecer alguma coisa, porque ele morreu quando o nosso amigo foi embora, sabe? O reurbanizador. Agora, o Edson Queiroz, esse eu conheci, ele me pediu, eu fui à televisão com ele, e eu mesmo falei para não entrar na política, mas ele já estava distribuindo santinho na ocasião. Agora, eles tinham alguma coisa em comum? Quando o senhor fala que cantou a bola, aqui varia muito. Por exemplo, do povo que eu conheci, deixa eu te falar como é que era. O Edson Queiroz era um pouco assim, vamos dizer, autocrata. Ele achava que tinha muita força. O outro que era desse jeito, pelo que a gente viu na biografia, é o Mirabelli. Agora, o Arigó, ele era um pouco estabanado, né? Ele era imperativo, você está entendendo? E mesmo fora de Arigó, né? Então, só aí você vê. Agora, o Antônio Rios eu não conhecia, só de nome das coisas dele. A Ana Prata também é antiga, mas isso aí eles contam a história toda, foi incineração acidental. Igual aquela que aconteceu lá com o Zola. Só que tem que Zola parece que eles fizeram o suicídio, suicidaram o homem, né?
Agora aqui nessa aí, essa média do Pará, Ana Prado, não. Houve mesmo alguma coisa. Agora você vê direitinho. Agora, ó, junto com isso, tem mais gente. É muita gente que eu conhecia. Eu estou pondo aqui aqueles que são clássicos, o povo reconhece e tal. Agora, por exemplo, aqui no outro que eu conheci, dos que fizeram pesquisa recente, Gaston de Boni. Foi esse que o imperador chegou para mim e falou assim, você tem que ir lá agora, que ele vai dessomar. Agora veja, naquela ocasião já estava preparado para dessomar. O problema dele foi um acidente de automóvel que bateu atrás e deu um problema no pescoço. E aquilo quase cortou o pescoço dele. Então ele estava, quando eu cheguei lá, ele estava tudo ainda, já no fim da vida dele, com o processo do acidente. Agora, esse Bachelor, esse cara foi fora de série pelo seguinte, esse aí, ó, Kenneth Bachelor. Ele estava fazendo sessões tipo mediúnicas de desobsessão, com médium do estilo espírita, mas do ponto de vista técnico, científico. Igual o William Crookes, aquele negócio todo da Inglaterra. E coisa séria ali o tempo todo. Eles acabaram com ele. Esse aí foi terrível. Ninguém esperava. Foi uma morte que causou, sabe, uma comoção violenta no povo todo que estudava isso. Douglas Scott Rogo. Esse aí é meu conhecidão. Né? Ele esteve lá em casa, viu minha biblioteca, ficou babou com a biblioteca. Eu cheguei a dar livro para ele. Ele esteve no congresso que nós fizemos aí no Brasil, aquele primeiro congresso. Agora eu levei ele em casa porque ele queria ver a biblioteca. A hora que eu mostrei para ele meus livros da França, da Itália, os negócios de 1800, lá vai fumaça, ele falou, nunca vi isso em parte nenhuma. Eu falei assim, não, isso não tem nos Estados Unidos, vocês são tudo monoglota lá. Agora, esse cara é fora de série, ele estudou tudo da época sobre os problemas da parapsicologia. Agora, veja, esse era um homossexual. Eu não sei, mas o processo do assassinato dele é o problema desse que um homossexual mata o outro, entende? E eles não gostam que fale assim, eles acham sempre que é um hétero que matou, mas não é não. A maioria é um homossexual que mata o outro. Esse caso aí é clássico. Agora, ó, De Boni era de lá da Itália. O Scarullogo era da Califórnia, com os negócios todos. Isso tudo eu conheci de perto, desse povo vivo. Agora, por exemplo, um cara que era uma cabeça desse povo aqui que eu estou falando, esse William Jackson Crawford, o inglês, ele suicidou. Mas ele foi por envenenamento. Mas esse era uma cabeça, esse homem, Crawford. E ele sabia tudo sobre o processo de ectoplasmia, problema de efeito físico. Aí esse, eu acho que eles puseram ele totalmente doido mesmo. Para ele suicidar, ele deve ter suicidado doido. Agora, eu nunca consegui ver esse cara. Eu procurei ver fora do corpo, mas não. Já fazia muito tempo, né? Ele morreu antes de eu nascer. Quer dizer, eu não vi, eu não lembro de ter visto nada dele. Ele morreu em 1920. Agora, vocês vejam, alguns desses eu conheci, tanto sensitivo quanto também pesquisador. E outra coisa, o próprio, aos processos da Conscienciologia, por exemplo, o Rogo, uma pena que esse cara foi assassinado. Ele era fora de série. Uma cabeça. Agora, uma coisa muito interessante que eu falei com ele ficou todo cheio de si. Falei assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu faço uma coisa que você faz, ou você faz uma coisa que eu faço. Isso é fora de série. Eu acho que é um processo inteligente. Alguém aí teve mais inteligência do que os outros. Mas nós dois fazemos isso. Eu falei assim, mas o que é? É o seguinte, a gente estuda fazendo livro. Ele falou assim, você tem toda a razão. A minha intenção é essa mesmo. Quer dizer, ele ia estudar um assunto, ele foi estudar milagre. Então ele começa a pesquisar aquilo tudo, já fazendo um livro na pesquisa dele, e publicava. Com isso ele ficava professor no assunto. Ele publicou uma série de livros. Se esse homem vivesse, ele estaria vivo até hoje, fazendo livro todo ano. Ele era uma cabeça. Eu conversei com ele horas e horas lá em casa, mostrei os livros, tudo que ele pedia, eu mostrava. Então tem uns aí que nós temos lá embaixo, da Itália e da França, que ele babou com os livros. Há quantos anos que eu vejo isso, eu não encontro isso em parte nenhuma, nem na Europa. Eu falei assim, é que eu entro em auctions, quer dizer, leilão,
viajei demais para comprar livro, fiz uma opção de pesquisa por isso, porque tem, esses livros tem tudo lá embaixo. Sovaldo aqui, Sim. frente. Eu gostaria de compreender a diferença cosmoética, né, em relação à cosmoética, dos casos aqui relatados, como, por exemplo, esse do Bachelor, foi morte súbita. Então, possivelmente, uma vitimização pelo trabalho que ele vinha fazendo. Né? Em outros casos... Mas aí a gente não sabe que esse caso do Bachelor, isso aí era uma das esperanças que eu tinha, que poderia sair alguma coisa sobre a ectoplasmia na Europa, lá da Inglaterra. Mas a hora que aconteceu, não deu mais para estudar nada. O clamor público foi uma coisa de doido. Ninguém falou quem é que ia seguir o trabalho dele, nem nada, e as sessões pararam. Ele estava fazendo sessões, sabe, com horário, dia certo, tudo certinho. Eu queria entender assim, ó, tem casos, pelo menos o que é exposto aqui, que o senhor falou, que parece ter sido mais uma vitimização. Outros casos, a pessoa enveredou por um caminho anticosmoético, ou ela fez deslizes que propiciaram acontecer a macro-PK. Então eu queria entender qual que é a sutileza, a diferença entre esses casos aqui em relação ao saldo da ficha. Em relação ao saldo. Não, o saldo da ficha, isso aí é um processo difícil, né? É um estigma, né? Sério. A PROEC foi para o espaço. Então é sempre nosográfico aqui. Se a pessoa fez muito trabalho e morreu depois, numa condição dessa, a ficha tem atenuantes. Mas é aquele outro que é endemoço, que só começou a fazer e morre. Isso é o que é o pior. Sempre há anticosmoética envolvida aqui. Por exemplo, se eu tivesse falecido aos 38 anos, quer dizer, em 1970, eu teria perdido 40 anos do meu trabalho aqui. E a gente também. Seria um estigma. Você está entendendo? Eu não teria nada disso aqui. Você está entendendo? Então é isso. Eu consegui superar aquilo. Porque lá era para ser uma macro-PK destrutiva. Eu fiquei em coma uma semana. Quer dizer, eu sou desse povo. Né? Agora, você vai falar assim, até que ponto que eu errei? É isso. Onde eu errei? Mãe! Onde eu errei? Não tem aquela história? Mãe! Né? O problema todo é o seguinte, eu sabia do processo que era sério. Eu estava lá fazendo um trabalho de infiltrada. Poderia me matar mesmo. E outra coisa, eu tive o aviso e fui. Eu tinha que enfrentar. Agora veja, as pessoas que vieram falar comigo, porque eu sabia da senhora que foi lá me avisar para eu não ir, porque eu poderia morrer, e eu insisti, eu falei com ela, se eu não tivesse ido, eles iam me matar. Porque assim eu ia mostrar a fraqueza da minha parte. Entende? Na hora que eu mostrei peito destemido, peito aberto, tudo isso, eu superei o processo. Seja lá com EQM, entende? Com uma, não interessa, eu estou vivo. E outra coisa, eu já dobrei isso, eu estou com 78, eu tinha 38, eu já dobrei, já dei uma lambuja 2 anos a mais. No caso é 102%. A minha dúvida é em torno exatamente disso. Existem casos que são positivos, a pessoa foi e enfrentou. Outros, existe um nogórdio cosmoético. Existe tudo quanto é tipo. Como que agora funciona você essa tem que ver os diferença atenuantes disso? e agravantes. Aquele que tem culpa negatória tem mais agravante. Aquele que, às vezes, é encheiro, tem atenuante. E por aí vai. Depende do que é. Eu, por exemplo, eu sabia que eu estava num trabalho de vida ou morte. Quer dizer, o negócio não era fácil. Eu estava consciente disso. Outra coisa, não podia falar nada com ninguém, nem nada. Podia queixar no ombro de ninguém. Agora, o muito bacana que tem nisso, a coisa muito séria, é na hora que essa senhora fala tudo e prevê todo o meu acidente. Eu ia para lá cedinho, às 7 horas, quando eu passei de carro em Copacabana, me esperou na esquina, porque eu queria me falar uma coisa muito urgente. 40 minutos depois, nós pegamos a estrada para ir para São Paulo, no Impala. O Júlio já estava me esperando no carro. O carro da presidência da empresa. Ninguém estava abusando de nada, tudo dentro dos conformes. Agora, saísse dali, eu ia mostrar uma covardia. Eu enfrentei, seja o que for. Quer dizer,
No fim da história, eles não conseguiram, então a vitória foi nossa. Você entende? Uma outra coisa que eu achei muito importante é que o Júlio, que era o motorista do carro, ele sentiu só um negócio aqui, ó, que mexeu no ombro dele assim, riscou a pele. Ele não teve nada. Entende? É uma coisa seríssima. Não teve nada que ver. Aquilo foi para mim. Eles me pinçaram no acidente. O homem que bateu com aquele caminhão, o caminhão não sofreu nada. Ele desceu para ver. A hora que chegou lá e viu que eu estava lá, escorrendo sangue tudo quanto é lado, com a cabeça rachada lá no negócio, ele, ó, pirou. Nunca mais apareceu. Ernas, para que te quero? Sumiu na vida. E eu depois pedi para não procurar o homem, não, deixar. Os advogados estavam tudo querendo ir atrás, colocando a polícia, o diabo. Falei, não, para com isso, deixa para lá. Não tem jeito. O seguro logo deu outro carro, né, para a companhia, alguns dias depois, que o carro ficou emprestado. Não tinha jeito de recuperar, irrecuperável. Agora, um Impala branco. Você já viu o que era o carro Impala? Uma beleza de carro americano. Aquilo era o máximo. Era o maior carro da presidência. O motorista era o motorista da presidência, do presidente. Ele saiu de São Paulo e foi para o Rio e ficou lá. E eu voltei com o carro e o motorista para São Paulo, para levar material, ações, processo da Bolsa de Valores, que naquela ocasião tinha no Rio. E eu era representante na Bolsa. Então, aqui nesse processo do acidente, ou qualquer outro que a pessoa tenha macro PK, como é que ocorre essa desconexão com essas consciex? É porque enfrentou o processo? Como que é o bastidor disso? O bastidor é, no caso, a paragenética, né? O passado. Né? Agora, por exemplo, se você hoje trabalha dentro de um processo mais avançado de tarístico, entendeu? O processo tarístico, aí já é outra coisa, não é só o passado. Aí eles estão contra a ideia, e você é responsável. Aí eles vão contra você. É justamente o meu caso. Agora, outra coisa. Nunca vão acontecer de aparecer consciência que não tem relação com você. Sempre vai ter. O que eu estou falando é o seguinte. Algumas dessas não têm uma relação tão íntima, tão arraigada, tão enraizada, tão, vamos dizer, visceral com o processo. Entende? Por exemplo, essas minhas, quando eu era infiltrado, não tinha tanto processo visceral. Era um problema mais, é o geral, com muita gente. Mas é lógico que tem relação com esse povo todo. Entendeu? Mas não é uma relação assim, íntima, tão séria, braba. E nesse caso, quando é uma condição que a pessoa, enfim, passou por um problema sério, né, sobreviveu. E não é só em relação a TARES, é um problema do passado. Aí a melhor coisa que tem é o seguinte, se você não tem culpa do cartório, é a melhor coisa que tem. Você já pensou? Eu posso encontrar com todo mundo que provocou esse acidente, olhando para olhos do para-olhos. Eu não tenho nada para esconder. Eu fui vítima. O Júlio é a mesma coisa, também não tinha. Ele não errou nada dirigindo o carro. Mas quando a pessoa é vítima, o que faz essa desconexão é a recim que ela faz depois. Não, isso. tudo ela vai ter que ter por causa da interprisão grupo kármico. Todas essas coisas ocorrem dentro do universo da interprisão grupo kármico. Uns mais, outros menos, lá dentro ou lá fora, depende da função que a pessoa exerce, as reações que ela tem perante aquele assunto, mas o universo é o mesmo, entendeu? Entendi. Professor. Agora, nós temos que examinar os processos, por exemplo, de doença, acidente, são as duas coisas mais sérias que a gente tem que ver o tempo todo. Agora, junto de doença e de acidente, existe os processos de conflito, é uma terceira. Conflito é aquilo que tem entre as pessoas, como é que são. Isso tudo também pode estar influindo. Então, por exemplo, uma macro PK, ela às vezes pode ocorrer depois de um conflito, depois de uma doença, depois de um acidente. Acidente de percurso que eu estou falando. Aí vem uma coisa grande. Agora, o PK, essa macro PK, outra coisa que eu quero dizer para vocês, essa macro PK, isso é o nome da parapsicologia, não foi eu que inventei essa expressão. Agora, o que, que se passa? Eu falo a destrutiva, é a hora que dá a dessoma.
É o problema para terminar uma vida, né? Então a PROEX vai para o espaço. Por isso que é tão sério a gente desamarrar esses nós, né, que o senhor fala, a questão do conflito, né, dos embates com as pessoas, nesse sentido, né? Tá. E isso tem que começar com a família nuclear. Aquele negócio que eu falo com a filha, que é isso, você está com a sua mãe, ela te deu a vida, faça as pazes com ela tem razão, seja o que for. Mesmo que você tenha toda a justiça na sua mão, você está errada, você não pode fazer nada, ela é sua mãe. Então, esse processo de ter o prioritário na cabeça é que é o mais importante nisso. Entende? Para a pessoa se safar bem no convívio. Senão não dá certo. Ovaldo, e quando a macro-PK destrutiva ela acontece pela paragenética e pelo passado, e não por, como no seu caso, por fazer hectares, você poderia colocar um exemplo desse tipo de paragenética, desse tipo de passado, que provocaria essa macro-PK? A hora, por exemplo, que a pessoa está perseguindo a outra por um processo de vingança. É o que acontece mais aí. O assediador olha mais o outro em matéria de represália, vingança, entendeu? E quer recompor uma coisa que acha que não precisa fazer. A lei de Italião, o princípio de Italião, né? Negócio totalmente errado. São os brutos, são os bárbaros. Mas aí no caso é a lei da barbárie. Mas aí no caso o perseguidor seria uma consim? Não seria uma consciência? Como é que é? Mas aí o que persigue, é consim ou é consciência? Quem quer provocar a todo mundo que está ali, é o povo que tem força, é aquele povo, mas geralmente é consciência. Macro-PK destrutiva sempre tem consciência. Então, sim. Professor, tem que lembrar disso. Aqui no D, a sua esquerda. No seu caso foi apenas macro-PK, não foi exatamente macro-PK destrutiva, porque não houve AD-soma. Em termos de conceitos, daria para dizer que foi macro-PK ou não daria para dizer isso? Foi um acidente de percurso. Né? Agora, vamos dizer, conhecido, esperado. E será que dá para... Eu estava esperando que fosse acontecer alguma coisa. Agora, outra coisa que é bom a gente clarear para vocês. Na hora que eu escapei disso e comecei a dirigir o meu carro, tonto, sem levar ninguém dentro, eu falei assim, não, agora vai aliviar tudo. Tudo melhorou para mim, as coisas todas. O ambiente também melhorou. É tanto que a gente conseguiu fazer tudo que eu estava lá para fazer. Demoraram anos. A gente chegou lá. Mas dá para afirmar, então, que foi um tipo de macro-PK? Foi. Não é só isso. Eu paguei o pedágio. Entendeu? Eu fui admitido ao clube. Agora, não é fácil. É como se fosse uma iniciação, sabe? Ao contrário. No caso da macro-PK destrutiva, a conexão pode ser uma atitude ou um pensene, somente. No caso daquele cara que foi tomar uma cervejinha lá e as abelhas africanas detonaram com ele. A atitude dele... Não, ali eu já estava assediado, né? Ele estava, vamos dizer, excessivo, né? Ele passava da conta. O médium lá não podia, o cara é de efeito físico. Ele vai brincar. Ele foi pescar. As abelhas acabaram com ele na pescaria. Quer dizer, primeira coisa, ele não devia de mexer com pescaria nem caça. O cara de efeito físico para fazer uma coisa dessa, você sabe que vários que eu conheci falaram assim, joga essas armas fora, dá um jeito nisso, enterra isso tudo, nunca mais caça. Eu vi um monte de médico ectoplasta desse jeito. Agora, nesse caso, para macro-PK, a pessoa precisa ter uma quantidade de energia própria. Ou pode acontecer macro-PK sem a pessoa ter essa energia? Não, por exemplo, num caso assim, de uma arma, a arma, em vez de dar o tiro para lá, vai dar o tiro para cá. É o chamado tiro na culatra. Foi isso que eu falava com os caras. É um perigo você mexer com arma. Você não pode mexer com isso. A sua ectoplastia. Quer dizer, o ectoplasma mais avançado da história. Como é que fica? Todos esses aí de carro foram isso. O Mirabelli, ele gostava de atravessar a rua sem olhar os carros. Aí, numa dessas travessias, o carro passou em cima dele. Então, existe uma propensão devido à energia em volta dessa pessoa, da energia dela mas mesma? O tempo tem, lógico que tem, mas o problema é esse. O problema é a intenção dessa pessoa. Que é o detonador. A energia é ela. Então, você já pensou, você está com uma usina de energia
E ela ficou anômica. Ficou caos, anarquia. Não tem ninguém para segurar aquilo lá. O que é que teve lá? Chernobyl. Foi isso. Alguém lá falhou. Chernobyl é clássico. Entende? Isso é igual aquele meu amigo. Eu sempre falo as coisas com muito realismo, porque é bom a gente falar enquanto nós estamos aqui, e não depois que a pessoa vai para a baratosfera. Preferido a gente conversar aqui. Por isso que eu falo tudo às claras, com muito realismo. Aquele meu amigo que eu queria que ele viesse para trabalhar comigo aqui em 95, quando a gente estava abrindo o CAEC aqui. Ele falou assim, não, eu não vou lá não. Eu falei assim, eu não vou por quê? Você não vai por quê? Cada Itaipu. Ele tinha medo das águas da Itaipu e inundar tudo. Do jeito que acontece lá na China, por todo lado. Ele é engenheiro. Ele nunca veio aqui, ele tem medo disso. Ele não aparece aonde tem qualquer estanque de água. Estancou a água, não aparece. Agora eu falei para ele, não, mas você não sabe onde é que eu trabalho, como é que é, a água não vai lá. Você pode estourar tudo que não pega. Você não precisa ter medo, eu te seguro, eu não levo para o lugar baixo. Você vai ficar sempre mirante. Não adiantou nada. Você tem gente assim. Agora veja, eu falava com ele, como é que você confia na sua engenharia, né? Você não confia nem nisso, como é que fica? Agora, eu perguntei para ele, você já foi lá para ver Itaipu, como é que é? Ele disse, não, então você também não pode tirar suas conclusões sem ver que engenheiro é esse. Quer dizer, a pessoa ela tem medo mesmo, é a medorreia. Mas não há lógica nenhuma nessa atitude, o posicionamento dele é totalmente errado. Valdo, você falou que o seu acidente foi um pago de pedágio, né? Por que você teve que pagar esse pedágio? Eu vou ver daqui uns tempos, se você me der uns 100 minutos eu te respondo. Eu vou ver isso com o transmentor. Eu quero ver o que é que houve. Outra coisa, eu quero encontrar com esses meus amigos, né? O cara do caminhão, aquele do Pervitim. Possivelmente eu vou ter que assistir esse homem, está na cara. Alguma coisa vai acontecer. Mas você não sabe mesmo? Ele deve estar atrás de mim, não demora. Ele já deve ter até dessomado, porque ele é mais velho que eu. Valdo. Aos 40 anos. Você não sabe mesmo o porquê ou você não quer falar? Não, eu não sei mesmo. Eu sempre não acredito que eu você sou ignorante e burraldo do Rio do Burrote. Não, mas Valdo, é difícil acreditar que você não sabe disso. Não, tudo bem, fala que não pode. A única coisa que eu sei é que a gente tem muita assistência. E nesse caso eu tinha uma assistência fora de série. A maior prova da assistência intrafísica foi essa senhora que viu tudo antes do acidente. Agora, o melhor da história foi depois que ela foi ao hospital e eu estava de coma, e ela queria falar comigo, mas eu estava de coma, em coma, uma semana. Agora, a hora que passou uma semana, que eu fui para casa, aí eu pude atender os amigos, etc. A primeira que apareceu foi ela lá atrás de mim. Deixa eu ver o estrago. O que é que eu previ? Vamos ver como é que ficou. Agora eu virei para ela e falei assim, quem é que acertou? Você ou eu? Ela falou assim, nós dois. Perfeita ela. Uma inteligência essa senhora. Fica difícil imaginar, para mim fica difícil imaginar que você tinha que pagar um pedágio com toda a assistência que você já fez. Fica difícil imaginar isso. Você não sabe o que eu estava fazendo. Eu peguei um rabo de foguete. Quem é que mandou fazer isso? Isso aí foi eu, a minha deliberação junto com os amparadores. Eu tinha que... Para quem que é que eu vou escolher um negócio brabo desse? Mas os amparadores não vão... Uma hora eu posso explicar o que é que eu estava fazendo e por que foi isso. Ou tem sua razão. Eu imagino. Agora, valeu. Isso na minha ficha está a favor, não está contra, não é negativo. O saldo é meu. Eu fico pensando... É uma prova, que eu estou vivo. Se você tiver que pagar um pedágio assim, imagina a gente, que não vai ter que pagar. Não, quer ver a Emi? A Ami não está aí, não? A Ami não está aí. Você precisa de conversar com a Ami. A Ami tem um choro maior que esse aí. Entende? Foi um negócio do meu câncer. A Ami vira para mim e fala assim, eu te conheço há quantos anos? Você é médico, conhece tudo sobre a saúde, evita tudo que seja coisa, principalmente depois desse meu acidente, ela sabe que
Eu oro tudo da minha vida. Agora, como é que você pega um câncer justamente do corono chakra? Eu estou perdida. Aí eu virava e falei, não é assim, eu mereço mais esses acidentes do que você, amigo. Você precisa de conversar com a amiga, porque o dela é pior, né? A argumentação dela é muito maior do que a sua. Entende? Um câncer, eu, médico, que conheço isso tudo. Pois é, ela me conhece desde que nasceu aí, com a mãe e o pai, aquele negócio todo, sabe como é que eu sou? Como é que é possível? Você está entendendo? Agora veja, eu já evitava essas coisas, mas é que as tais lâmpadas modernas são muito fortes, muito poderosas, vigorosas. E em alguns meses o negócio piorou tudo. Como é que eu ia pensar na coisa dessa? Como as lâmpadas, as duas estavam em cima da minha cabeça? Os amparadores não podiam ter te dado um aviso? Não, eu sei de falar, por exemplo, eu evitava todas essas lâmpadas na cabeceira. Eu gostava das lâmpadas, que é lâmpada fria. Eu cheguei a usar isso uma temporada. Aí teve uma época que eu chegava para mim assim, não usa isso, muda a lâmpada. Aí eu coloquei incandescente. Desde lá do Rio, há muitos anos. Agora, o processo meu é dessa sensibilidade. Você veja, eu agora descobri um negócio da minha pele, que é a ceratose. Ceratose é a casca de besouro, esse negócio tudo é ceratose. A pessoa, quando vai ficando com uma certa idade, ela começa a virar inseto, vegetal. Então vem a ceratose, esse negócio todo. Agora, por exemplo, aconteceu um negócio, eu vi que o meu corpo mudou. Falei assim, o que é que teve de novo? Eu descobri o caso do kiwi, da fruta kiwi. E realmente, você está entendendo? O lugar que estava aqui na minha boca sumiu, alguns que eu senti aqui, ó, nas minhas costas, já sumiram. Você está entendendo? E eu estou comendo. Comi agora, depois do almoço, lá em casa, 2 kiwi. Já sei o jeito que é, né? Agora, veja, isso aí tudo também é inspiração, né? Para a gente ver como é que é a situação. Vale a pena. Professor, aqui no B. Qual que é a inter-relação entre riscomania e o suicídio? Riscomania e o que mais? Suicídio. Suicídio, isso. O problema, uma pessoa que tem a riscomania, ó, a Ami chegou, ela está lá. Está falando em você, com aquele negócio do câncer, que você falou, você que se cuida tanto, teve câncer, o que vai ser de mim? Sabe? Depois você conversa com a Laura sobre isso. Mas o caso é o seguinte, vou te explicar. Uma pessoa que tem a riscomania, ela gosta de alguma coisa eletrizante, ela quer emoção de bicho em cima dela. Então aquilo é o cerebelo, é a psicomotricidade, é a adrenalina, é a suprarrenal, que está funcionando demais em cima dela. Agora, o que se passa? Essa pessoa, nós taxamos como sendo fronteiriços ao suicídio. Isso, a psiquiatria hoje tem uma escola que já analisa o processo do fronteiriço ao suicídio há muito tempo. Já vem desde o século XIX. Agora, essas pessoas são fronteiriças ao suicídio. Todos esses caras. Um deles maior é aquele Knievel. Yves Knievel. O cara que corria, fazia isso, fazia aquilo. Todos esses que gostam de estar no fio da navalha. Você está entendendo? Na beira do precipício. Todos esses são risco-maníacos. Todos têm tendência a suicídio. Eles não dão valor para o corpo humano. Então você já viu. Esse povo, para melhorar, às vezes precisa de séculos, precisa de várias vidas, não é de uma hora para outra. Agora é muita gente que é risco-maníaco. E agora, com os réus, isso aí aumentou demais. Né? Tem gente de todo tipo, passando da conta, extravasando, excessivo, radicais. Você está entendendo? Isso tudo é risco-mania. Agora, a risco-mania é macro-pecado destrutivo. É muita gente que morre. Olha só umas coisas muito comuns que tem e o povo não liga. A coisa já banalizou. É o problema de asa delta e outras coisas mais que o cara cai, etc. Alpinismo, então, esse aí é o óbvio, né? Agora tem aquele negócio também de subir naquelas pedras, aquele negócio todo. De vez em quando morre algum, eles não falam nada.
E vai dando ibope pro ego, né? Agora, tem a riscomania, essa aí é apenas de exibição para a pessoa se sentir tal. Mas existe a outra coisa ainda, que é também riscomania, das piores que tem, mas são sutis essas coisas. Uma delas está acontecendo aí agora, aí, ó. Eles estão querendo até mudar as leis. Que é o problema, por exemplo, da barriguinha da mulher, que quer tirar as gordurinhas da pochete. Você sabe o nome disso aí. A lipoaspiração, que é uma coisa aparentemente simples, está matando gente que não é fácil. Eles deviam fazer um levantamento de quantos já morreram com lipoaspiração, porque isso é uma coisa recente. Isso não é de muito tempo. Está entendendo? É da década agora de 80, 90 para cá. Mas é um monte, principalmente de mulher, é muita gente que já morreu. E outra coisa, tiraram o negócio de qualquer um estava fazendo isso, matava todo mundo mesmo. Passar para médico, passar para especialista, não está adiantando nada. Quando menos espera, porque o negócio de mexer aqui na área do epíplon não é fácil. A barriguinha da pessoa é um dos lugares mais graves que tem, porque o umbilico chakra da maioria é bloqueado, é cheio de energia negativa. Vai mexer justamente ali. Por exemplo, o meu câncer foi mexer aqui, mas é o corono chakra. Esse é bom. Agora vai mexer nesse aqui, esse é ruim. O negócio está sempre para trás. Você está entendendo como é que é? E está relacionado... É um problemão. Olha, eu lembro para vocês, cuidado. Se hoje vocês não pensam isso, amanhã tem gente aí que vai pensar, cuidado com esse negócio de lipoaspiração. Mata mesmo. E mata por infecção, por hemorragia, uma série de coisas. Você já esteve estudando? Embolia, então é um negócio sério isso. Divide o epíplon. Agora, o povo, de modo geral, não sabe nada do que tem na barriga. Esse negócio é terrível. Entende? Não sabe, eles não entendem bem o que é um epíplon. Como é que esse negócio da barriga funciona? Não, isso é o tanquinho. Professor, e está relacionado com o ego, né? Está relacionado com a vaidade. Pois é, mas esse é ruim por causa do processo da vaidade. Entendeu? Quase sempre a vaidade. Sim. Tá bom, obrigado. Não é fácil. Vamos, em frente. Com relação aos sensitivos, médiuns, o que você acha do Gasparetto? Ele está na ProEx, ele está fazendo as coisas corretas com o que ele tem, com o nível de mediunidade que ele tem? É preciso saber o que ele está fazendo hoje, que eu não sei. O Gasparetto é o seguinte, eu tentei mostrar para ele o que é o estado vibracional, lá em casa, com calma. Porque eu conheço o Gasparetto desde que ele nasceu. Eu era muito amigo do Aldo, que era o pai dele. Conheço a Zíbia de casa. A Zíbia até já viajou comigo, tudo, dentro das coisas nossas mesmo da conscienciologia. Agora, eu vi o processo de, vamos dizer, de parapsiquismo desde pequeno. Falei com a Zíbia, o Aldo, tudo isso. Agora, o Aldo era uma cabeça, o pai dele. Ele ia Uberaba só para conversar comigo. Pra você ter uma ideia. O homem era fora de sério, o diálogo, a interlocução, fantástico. Agora, o Gasparetto é muito homossexual demais, envolvido nas questões de emoção dele. Entende? Por exemplo, a última vez que eu conversei com ele pessoalmente, ele estava muito entusiasmado com o programa de rádio, porque ele sabia que com o rádio ele poderia se lançar mais. A popularidade aumentava do que mais do que a televisão, você sabe, né? Para começar, o rádio é melhor, abre mais as portas. Então ele estava muito entusiasmado nisso. Agora, depois disso, eu não vi o que é, como é que eu estou fazendo. Eu sei que ele tem programa, que ele ajuda os outros. Atualmente parece que ele faz uma opção de alta ajuda, uma série mais séria. Eu não sei. Não sei como é que ele está. Ele é que tem que ver, né? O que ele faz. Agora, ele procura estudar umas coisas muito sérias. Ele, por exemplo, ele tinha uma certa amizade com o Chico, mas ele não gostava muito de certas coisas do Chico, porque o Chico era muito dependente dos outros. Ele achava que mesmo a pessoa sendo homossexual, que não deve ser assim. Ele sempre foi independente. Aquele nosso amigo aqui era muito amigo dele, aquele que veio aqui, você sabe, né? Eles trabalharam juntos durante 8 anos. Não trabalharam, eram mesmo, moraram juntos, 8 anos, para valer. Entende? Ele conhece bem um ou outro, tal, direitinho. Agora, é uma pessoa boa, tem feito uma opção de coisa, mas atualmente, por exemplo, ele e a Zíbia, o povo já chamou que eles fizeram uma indústria da mediunidade. Eu não sei se é mesmo. Porque eles já tinham lá os caminheiros, que era já uma instituição para fazer assistência lá em São Paulo. Mas
Quando eu comecei a trabalhar com o processo da Conscienciologia lá em São Paulo, tinham 6 que queriam que eu fosse para essa instituição. Eu escolhi o Zanarotti porque ele era mais universalista. Todos os outros ainda eram muito fechados, mais bitolados. Um deles era justamente os caminheiros. Eu evitei o caminheiro. E fui lá para o Zanarotti e vi esse processo. Isso já naquela época, para você ter uma ideia. Valdo. Quanto ao Thomas Green Morton, o que você acha? O Thomas Green Morton, ele é um meninão grande, com muita energia, ectoplasta, etc., de efeito físico. Agora, ele realmente tem os processos todos, mas se ele puder também, ele mistifica, estabelece a farsa, passa por cima para não ficar atrás. Agora, é perigoso porque ele é um pouco infantil, entendeu? Esse eu estive lá, de perto, levei até meu filho junto, para a gente ver tudo com calma. A gente viu, eu vi esse fenômeno com ele e tal. Ele queria que eu trabalhasse mais com ele lá, eu e o Arthur. Mas nós recusamos, porque eu sabia que aquilo era um perigo, e eu avisei tudo para ele. Ele levava muito artista lá. Agora, acabou uma pessoa morrendo lá dentro. Aí foi preciso os advogados entrar para acertar as coisas dele. Depois disso, eu não vi mais o que aconteceu. Ele, de vez em quando, me telefonava. Falava, joga energia para mim. Daí eu jogava energia e ele recuperava. Ele entrava como se fosse uma depressão. E eu falava, para ele lá, vamos dar um jeito. Ele esteve no Rio algumas vezes, tive contato com ele e tal. Mas eu fui na casa dele lá, tudo, vi tudo. Fiz pesquisa. Mas é difícil com ele. Porque se puder. Você tem algum tipo de, ou você viu que era preciso dar algum tipo de advertência para eles, para não cair não adianta, você não entende como é que é médio. Médio é pior do que menino recalcitrante. Ganha, longe. É preferível trabalhar com a criança do que com esses médicos. Eles são tudo intestados. Uma boa parte deles acha que eles são o rei do cosmos. Eles dominam o universo. O negócio é muito mais sério que você está pensando. Você quer falar? Professor Valdo, dentro da linha das personalidades, tem uma que me chama a atenção, que é o Carlos Chagas. Eu queria entender o seguinte, ele teve a vida dele com essa descoberta da doença, e foi uma descoberta brilhante, porque foi desde a etiologia até o final, né? Foi o único pesquisador. Nunca ninguém fez isso. E mesmo assim, com o trabalho dele, com todo o investimento dele, na parte médica, ele passou uma boa temporada ainda na baratrosfera, segundo consta nesses livros do Ele era um cara um pouco... Isso eu quero entender. O que era... Tinha um professor meu, que era de doenças tropicais, que trabalhou com ele de perto. Era um cara já de idade, tudo isso, quando eu estudei medicina. Então ele viu o Carlos Chagas de perto. Ele só lembrava, eu nunca pude esquecer isso. Era aquele que falou que queria ter uma opção de coisa na barriga. É o mesmo. Então agora o que se passa? Ele lembrava do Carlos Chagas, e eu nunca pude esquecer isso, pelo seguinte, o Carlos Chagas nunca trabalhava no microscópio fora da janela, para ver as meninas que entravam. A hora que ele via que era uma mulher com o negócio, ele saía daqui e ia lá. Isso eu ia contando como é que é. Por aí você viu o temperamento dele. Agora, era uma cabeça, entende? Fora de série. É a vida. Agora, o que se passa? Ele é fora de série mesmo. Outra coisa, é amigo da gente há muito tempo. A maior prova que eu sou amigo dele, ou ele é meu amigo, é o seguinte, que antes de encontrar com o Chico, eu comecei a receber psicografia sozinho aos 13 anos. Ele começou a me dar mensagem logo em seguida. Quando eu encontrei com o Chico aos 23 anos, eu já tinha recebido montes de mensagens dele, de tudo quanto é jeito. E muitas para mim, muita coisa que ele me ajudou. Que é o André Luiz. Você está entendendo? Sim. Hoje eu acho que ele está ressomado. Eu não sei aonde, não vi nada. Uma outra coisa, eu procurei ter contato com o povo dele. Mas é perigoso. Inclusive conheci aquela senhora, assim, rapidinho, que hoje é uma marquesa, né? Ela era baronesa, parece que atualmente é marquesa. Eu não sei como é que é, já falaram que mudou. Não. Sabe, esse negócio da França, a gente nunca sabe. Agora, ela é uma louraça, essa é neta dele. O filho dele era pesquisador de ciência do Vaticano.
Então, veja, você não podia falar nada desse povo. O Chico já sabia disso, por isso que ele colocou o nome de André Luiz. Agora, André Luiz é o nome do irmão dele, Chico. Tá? Ele colocou como sendo o pseudônimo lá do outro. Eu acho que ele deve estar ressomado. Eu sei que não tem certeza. Mas, pensando numa linha de auto-revezamento, ele com esse trabalho, contigo, né? E até na própria medicina, o que seria mais viável a gente pensar? Para mim, vai aparecer aí, para vocês, as novas gerações vão conhecer o André. Ele vai aparecer. Tem um monte desses que vão. Vários desses que eu recebi mensagem, e olha, são milhares de comunicantes que eu recebi mensagem, né? Esse povo tudo vai aparecer. Já tem alguns que estão aí. Tem gente que eu recebi que está por aí. Já apareceu. Entendeu? Mas é a vida. Letter A. Hi, sorry. This relates more to the conversation yesterday. But a good friend of mine was born stillborn with his intestines on the outside of the body. And the doctors were able to resuscitate him. And he has a really good degree of parapsychism, is very good with his energies, but not a lot of projectability. But I'm curious if this is possibly related to a macrosoma. You must go and see all kind of investigation, all kind of research about the human body. Is the only way that you can see. The macrosoma, there is some kind of principle that make the way that you can understanding the situation. But each case is different from the another. Then you must put everything on the table. And make the examination, all the demonstration, all the views about the details. And you see if the people or the personality can be or stay with the macrosome. You understand? For instance, see about all the diseases of the person. Disease. All the accidents, all the immunology. You understand? Situation. So, something like that. And the kind of the human body. What's the kind, the way, the constitution of the human body? This is very important. Physiology, anatomy, the ways of the personality use the body. This is the way. Okay? Yeah, thank you. Another question, quer dizer, outra pergunta. Ao contrário do que estuda este verbete, as curas realizadas por Jesus, se realmente forem reais, como relatada nos evangelhos, parece ser reparos realizados nos corpos enfermos, com vistas a uma nova oportunidade na vida. Esse tipo de restauração da saúde física, como recuperação de paralisias, restauração da visão, dentre outras, pode ser realmente conseguido por uma consciência preparada para essa função? Nesse caso, para essa interferência na doença, é necessário conhecimento completo da fisiopatologia das doenças, inclusive extrafisicamente, ou a consciência seria apenas um instrumento utilizado por consciência mais evoluída para realizar tais restaurações físicas? Olha, aí varia de pessoa para pessoa. Tem a maioria que você vai ver o seguinte, os sensitivos não têm uma infraestrutura boa. Quase sempre são pessoas imaturas e inexperientes. Elas são boas de efeito físico, mas não são tão boas de cognição, de conhecimento, de competência técnica. Agora, cada caso tem que ser examinado e ver o que acontece. O que a gente nota até o momento, em matéria dessas personalidades, é que a maioria são imaturos, por isso que é que teve tanto processo aí de tragédia.
Agora, o caso todo é que eu vi que eu tinha efeito físico desde pequeno. Outros médicos confirmaram comigo, os fenômenos confirmaram para mim. Então, eu falei assim, eu tenho que cuidar de mim. Foi aí eu falei assim, o meu caminho, em primeiro lugar, estudar medicina. Eu não vou estudar medicina só em favor dos outros, mas em favor de manter minha vida. E isso me salvou. Se não fosse isso, eu teria ido para o buraco. A hora que me deu lá o negócio, que me deu uma reação, que foi um verdadeiro choque anafilático, e eu mesmo tomei o remédio ainda e desmaiei em seguida, aquilo me livrou da morte. Assim tem uma opção de coisa, né, nesse sentido. De modo que o processo é a gente estudar. Eu estou vivo, 78 anos, estou aí. Ó, vamos fazer a mega euforização daqui a alguns minutos. Eu só vou responder essa pergunta para não ficar nada aqui. Professor. Como trabalhar para o esclarecimento e a ajuda de uma pessoa claramente envolvida em pequenos acidentes frequentes, mas que não aceita os processos extrafísicos de aviso? Poderia falar mais sobre o que está escrito em etologia? A etologia. Em face da consciência ou metodologia, a consciência, nesse caso, é de impor-se melhor existência organizada, sem abusos ou temeridades, bem como vida emotiva, equilibrada, sem maiores paixões. Ambas as condutas, reconhecemos, nem sempre fáceis, contudo, execuíveis a consciência lúcida. Sim, esse é o caminho que está aí. Ou a pessoa se organiza, ou ela vai repetir as bobagens do passado dela. Por que existe um hiato de tempo entre uma interação e a percepção de seus efeitos? Por exemplo, só sinto o bem-estar decorrente da interação com o aparador da tenente uns 5 minutos depois da técnica. Da mesma forma, só sinto a pressão dos assediadores depois de uns 5 ou 6 minutos depois da escagem. Olha, você está começando. Isso aí é o início do princípio do começo. Vai em frente, você está engatinhando. Você vai desenvolver, tudo isso você vai dominar. É assim mesmo. Está no início, está bem. De qualquer maneira, você está no caminho. Em pesquisologia, o sensitivo ectoplasta e o pesquisador especializado em parapsiquismo são conscientes predispostos a macro-PK. Como trabalhar para evitar a macro-PK do tipo destrutiva? É acertando a vida, que eu falei desde o início. Método, disciplina, organização, linearidade da autopensanidade. Tenho tido ocasional euforia que faz lembrar sentimentos nostálgicos da infância. É correto estabelecer ligação entre tal euforia e o fato de que na infância a pessoa recém-ressomada ainda tem vínculos mais fortes com sua paraprocedência? Ou mesmo ligar tal euforia com o fato de crianças pequenas se encontrar geralmente em estado de descoincidência vígil? Sim, isso tudo tem sua razão de ser e varia como é. Agora, a criança, quando começa na infância, porque a pessoa tem um processo na holobiografia dela muito forte em matéria de descoincidência e parapsiquismo. Ao trabalhar as bioenergias e assistir outras consciências, a consciência se predispõe à liberação de ectoplasma. Ou isso ocorre apenas com as consciências com genética e paragenética já predispostas à ectoplasmia. Quanto mais predisposição, mais ectoplasma. Agora, todo mundo tem ectoplasma. Durante o estudo de ectoplastas, com objetivo de aprendizado e contribuição para a melhoria do conhecimento da humanidade, o grupo de estudo envolvido não receberia auxílio e proteção de amparadores? Sim, sempre se recebe. Mas por que, então, tais estudiosos estariam mais predispostos a sofrer? Porque eles permitem. Se você quer casar com a pistoleira, ninguém vai tirar você do seu caminho. Se você, quem vai casar é você, ninguém vai tirar. Você vai acabar casando com a pistoleira. A pistoleira que eu estou falando é a derrubadora de homens. Tem tanta gente que eu já falei, não case, não é essa, espera mais um pouco, não adianta. Aí a pessoa casa, arranja filho, tem problema, dá tragédia, um divórcio à vista. E lá vai pelo menos uma parte ou toda a programação existencial. Na página 36, segunda linha, por que ataque itálico? O que isso significa? Página 36, segunda linha. Vamos ver o que é que está falando. O ataque. Não, o ataque que nós estamos querendo fazer é do baixo dela. É um ataque, no caso aí, totalmente assediador. E o cara recebeu um ataque. Então, veja, ataque cardíaco, ataque disso, ataque daquilo.
O cara morreu de um ataque, de uma hora para outra ele morreu, um ataque. Aí vem o médico e fala, não, pneumonite, parada cardíaca, etc. É isso. Está em carta de propósito, para chamar a atenção sobre isso. É possível a ocorrência de acidentes causados por consciências extraterrestres com finalidade de controle espúrio? É pelo seguinte, aqui não tem consciência intraterrestre, todo mundo é extraterrestre. De modo que isso é bobagem, a pergunta não pega bem. Para cirurgias e para curas, podem ser consideradas psicocinesias construtivas? Sim, até um certo ponto é isso mesmo. Você está no caminho. Pessoal, podem desligar os celulares, por favor?
television. What happened? Before, I sensed an openness, as if, preparing for surgery, you have this openness, open area. That was before. Sitting here, I relaxed, sensed the energy, felt as though there was a pull towards the chakras here, but then said, relax. So I relaxed more. Then they seemed as though energy was coming through the head, and particularly on this side here. And then, as the more relaxed, I felt more catalepsy type. And then the energy began to go up and down, and up and down. Very gentle energy. Do you are feeling in good way? Good yes. Shape? Yes, very clear and focused now. And this is very, it's not closed in the close sense. It's as if it's complete. There's no, it is not open as if you have closed the area now. You've completed it, done the work. So I'm here. I can see you clearly. In fact, I am very lucid in that as I speak. Do you think that it's a good experimentation? Yes. You feel well? Yes, yes. You feel well with everything? I saw you a little bit discoincidence. This morning? Discoincidence. Oh, see? During the exercise? Yes. Yes. And God save New York. And, what about you? At first I was very nervous. I think I had tachycardia from sitting in front of everyone. It's normal. Everybody. And eventually I became more calm. And it felt like sort of my top layer of skin was flapping a little bit. Just the very top layer of skin. Like it could have been energy and not skin, more likely. But I felt the nervousness went away, and I became less aware of the people here, and I felt more just serene and sort of content. Very good. Okay. You are in development about the things. Very good. And what about Diana? First, I felt the energy field come around and encircle us. And can you hear now? Okay, sorry. First, it encircled us, and it felt peaceful, and there was an element of a natural energy to it. And then, after a couple of minutes, I felt the energies from the chakras down through the center, which I don't always feel too clearly. So, thank you. And it went down. It kept going down in waves, chakra by chakra by chakra. Very good. You know, it's not the sleeping beauty. You are awakening beauty. It's not. She is awakened about this thing. Very good. But then we can see that everybody is in good shape, okay? Now, okay? Go ahead. And save New York. Quer dizer que a recepção está se manifestando.
Agora me conta, só porque eu falei da Jussara, ela ganhou lá. Você está vendo como é que é? Preparando você para os gerontes. Eu só por ter sido sorteada, eu já estava em mega euforização. E quando eu sentei aqui, então foi mais. E aí depois foi aumentando. E aí, de repente, eu senti que foi acalmando e um equilíbrio. Aí deu um insight, assim,
a questão do equilibrar essas euforias que eu tenho, né, às vezes. E fiquei assim, bem serena, bem... Equilíbrio é muito o que veio para mim. Muito bacana. De qualquer maneira, está positivo. E você? Acho que foi o contrário. Eu me senti como se estivesse numa bolha de descoincidência. E eu era jogada para trás. Quando voltava, havia a sensação de choro. Mas não é de tristeza, não sei porquê. E o coração parece que ia sair pela boca. E eu estou tremendo até agora. Eu estou super eufórica. Eu já estava um pouco. Eu já vim pirar. Você já é um pouco. Sim. Um pouco. E acho que piorou, professor. Dá um jeito aí. Eu tenho que voltar para a recepção. Não, você estava cedendo energia. O negócio é o processo de energia. Agora eu tenho que voltar. Você tem participado das dinâmicas? Aí tem, né? Sexta-feira. É por causa disso aí. É o seu trabalho. Você é doadora de energia. Ela sai energia pelo ladrão, sabe? Amanhã. E você, como é que foi, Marcos? No meu caso, eu senti uma grande força aqui no núcleo e saiu até o frontochakra. Parecia um trabalho intracerebral. Senti uma temperatura mais alta. Eu senti um trabalho muito forte. Eu não sei o que aconteceu, mas eu senti minha cabeça trabalhando muito em termos de energia. Mas agora está bem? Estou bem. Então tá bom. Melhorou bastante. Isso aqui interessa. Agora eu queria perguntar para vocês todos aqui uma coisa. Alguém aí, nessa segunda parte agora, pensou ou teve algum contato com qualquer coisa de uma pulseira no braço? Ninguém? Ou alguém? Nada? Uma pulseira no braço? Nada? Ninguém pensou nisso, né? É o relógio do lado esquerdo? Então o problema era você, então. Que a hora que eles começaram a mexer com a energia, eu falei, não, é a pessoa que está mexendo com a pulseira. Mas a pulseira pode ser de relógio, qualquer coisa. Mas foi na hora que você veio para cá? Foi uns minutinhos antes. Então é isso. Então é você. Que eles mexeram nisso, com o processo de energia. A partir disso. Então é por isso que então você foi assistida nisso aí. Então foi isso. Esse assistido. Agora é esquerdo. Você usa o relógio do lado esquerdo? Então tá certo. É a pulseira, o processo. Pelo seguinte, eu senti direitinho a imantação. Eu falei assim, essa pessoa tá, mas eu não sabia que era você, porque aqui no campo junta tudo, você está entendendo? Eu falei assim, não, agora se eu falar o processo da pulseira, eu acho que eu vou localizar quem é. Então foi você. Que eles estavam assistindo mesmo para valer, a partir disso. Agora eu senti direitinho o relógio, a pulseira no meu braço esquerdo, montaram, fecharam tudo. Não, eu só senti o processo, eu não olhei nada, né? Só comecei a sentir que eu estava de olhos fechados. Isso tudo dá o efeito de vida do campo. Então pega a pessoa e pega aquilo que está mexendo, você está entendendo? A pulseira com o braço tem relação devido ao processo dos palmos chakra, que é onde entra energia, esse processo todo. Agora, isso é muito raro. Quando acontece, é uma coisa assim insólita, diferente, inédita, que não é todo mundo que está mexendo nisso. Você vê, eu perguntei, ninguém falou nada, foi só você, tá vendo? Agora, eu já pergunto por lá, porque eu não quero saber se é daqui, eu não vou dizer, porque senão eu faço indução. Entendeu como é que é? Agora, vocês estão sentindo bem agora, né? Entre os mortos e feridos, como eu chamo, todos se salvaram. Então tá. Vamos nessa. Agora é muito engraçado os processos que você, ao mesmo tempo que você sente as coisas, você não pode induzir para a pessoa, nem pode induzir para você.
Eu só falei pulseira, não falei que tinha relógio, nem falei que era no braço esquerdo. Se ela confirmasse que era no braço esquerdo e que era relógio, era ela. Entendeu o que quer dizer? Se alguém aqui falasse qualquer coisa, eu falo assim, o que é que foi? O que ele tinha na pulseira? Qual o braço? Você está entendendo? Que é o jeito. Agora, esse processo deve ser as energias dela, da Dalva. Você está entendendo? Com o problema da mão. Aquilo pegou. A hora que ela tirou, deve ter ficado os processos do problema da energia. Foi aí que, na hora que limpou, o negócio veio para a minha mão. Eu estava fazendo assimilação, ali entrou no campo. Isso é típico. Você há de ver, eu senti coisa de mulher que eu não tenho no corpo. Nessa hora eu sinto. Você está entendendo? As coisas todas lá, por causa da assimilação. Como que na megaforização, pelo que eu senti, né, em tudo, a questão do júbilo pelo mental soma, da compreensão, da expansão mental somática, da cognição, a sensação de que você pode assambarcar o conhecimento do cosmos em você. Isso dá muita alegria, né? Uma felicidade diferente, tranquila. Aí eu lhe pergunto se há alguma vinculação às centrais extrafísicas, seja de energia, ou seja da verdade, ou da fraternidade. Nesse momento ocorre isso? Não, isso pode ocorrer, mas não é sempre que ocorre. Aqui no caso, nós estamos fazendo mais com os amparadores mesmo, pessoais. Eles estão presentes. Aí muda. Agora, é uma máquina, né? Um negócio eles aumentam. Conforme o dia tem mais dínamo do que no outro. Entendeu? Hoje, por exemplo, está tudo tranquilo, mas muito forte. Lá pelas tantas. Agora, eles ajudaram a nossa amiga, a Dalva. Os 6 que vieram ali, a Dalva foi mais ajudada. A Trisha, ela é muito forte em matéria de energia. Ela sabe disso, ela tem um temperamento todo alegre, aquele negócio todo. É igual a Dalva. O povo que é extrovertido, você já viu, né? O negócio é sério, porque sai, é como eu falo, sai energia pelo ladrão, né? Muita coisa. Agora, hoje nós tivemos as duas, né? É ela daqui e a outra lá. Elas são abertas. Professor, notei aqui. Hoje houve um aspecto de hipersensibilização maior, porque no primeiro parece que foi uma hipersensibilização interna. No segundo, parece que saiu do tetuliário. Não, eles aí trabalharam. Na questão da energia, era 11h51, eu falei. Você viu a hora que eu falei aqui que estava começando? 11h51. 11h51. Porque parece que você podia perceber. Já preparado um campo. Cada movimento, cada barulhinho, cada coisinha que acontecia, parece que estava tudo uníssono no campo. Assim. Não sei se foi de hoje ou se é uma característica deste campo. É você que está percebendo as nuances, né? Agora, o campo aqui, ele é mais assim, vamos dizer, específico do que no SCP-2. É mais específico. Porque é um só, pouca gente, específico ali. Então o povo todo participa daquilo. Né? E aqui tem gente diferente do SCP-2. É de todo tipo. É a praça pública. Aí muda. E outra coisa, nós temos aqui a influência de fora. Nós não podemos esquecer nunca que a energia não tem nada a ver nem com o tempo, nem com o espaço. Agora, é muito mais do que isso. Não tem nada também que ver com matéria e nem com dimensão. Supera isso tudo. Então, como é que fica? Esses teletertulianos, muitos podem influir aqui. Influi lá porque ele está sentindo e ele influi aqui no que ele manda para cá. Isso tudo a gente tem que também ponderar. Né? Professor, na frente. A megaforização ela tem muito a ver com mental soma. Né? Você pode fazer uma correlação da megaforização com intelectualidade? O que a intelectualidade pode potencializar? A intelectualidade, quanto mais ela seja especializada no processo multidimensional, melhor. Né? Não adianta a pessoa ter uma intelectualidade que vamos dizer, que diz respeito apenas a um processo material, da matéria, qualquer coisa. Agora, se tem relação com um problema parapsíquico, tudo muda. Aí é diferente. Entende? Acrescenta, potencializa, melhora. Agora, ó,
João, esse negócio de intelectualidade ajuda em tudo. Não é só em parapsiquismo, nem na euforização, mega euforização. É em tudo. Por quê? Amplia o discernimento da pessoa. Com discernimento tudo pode melhorar. Né? É a base de tudo. Saber fazer distinção daquilo que presta e daquilo que não presta. Entre um e outro. É claro. Então, por isso que é muito importante a gente estudar tudo. Quanto mais estudo, melhor. Quanto mais acumulação de cognição, de conhecimento, melhor para todo mundo. Quem lucra é quem vive junto dessa pessoa. Como é que é? Agora, é preciso, com o tempo, fazer também a análise, a classificação da especialidade desse conhecimento, dessa cognição, dessa intelectualidade, do mental soma. Isso varia demais, né, de pessoa para pessoa. Tem que dar um desconto. Tem que sair. Tá certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje: 105 assinaturas do livro de presença, 13 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 36 votos presenciais e 12 votos online. Lembrando que a tertúlia vai acontecer no sábado e o verbete escolhido é poder da especialidade politicologia. E amanhã, sexta-feira, haverá o curso Mega Fenomenologia e Disperticidade com o professor Valdo, das 8 às 10 horas da manhã e às 14 às 16 horas. Nós teremos 5 recados: Thaís, falando sobre o pai, Valesca, Editares, Cristiane Ferraro, sobre definição da especialidade pessoal, Valdirene, sobre curso da Mega Fenomenologia, e Michele, sobre ECP3. Mas antes, teremos recados do professor Eduardo sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com um presente que vai ser sorteado no dia 1º de agosto. Esse presente é um laptop, já vem embrulhado lá do Magazine Luiza. E eu vou ler para vocês aqui a configuração. É um Asus com tela de LED, com 1.6 GHz de processador, memória RAM de 2 GB, 160 GB de HD, de disco rígido, com Windows 7, tela de widescreen, bateria de 4.5 horas e com webcam. Então é uma super máquina e ela já é menorzinha, adapta bem aqui no tertuliário. É o nosso presente aí para quem renovar, para quem for amigo da enciclopédia, no dia 1º de agosto. E além do laptop, nós vamos sortear o curso Práticas do Parapsiquismo Avançado, o curso Balanço Existencial de 2011, 40 manobras energéticas, 2 vagas para o curso Lexicologia, as próximas turmas, uma vaga para o curso ECP1, ECP2, para o curso Acoplamentário, Teoria e Prática da Inversão Existencial e um curso doado pela Pré-IC de Pesquisologia também. Então, quem tiver interesse, quem quiser fazer parte do grupo que patrocina, que consegue fazer a manutenção aqui da Enciclopédia da Conscienciologia, está convidado a fazer a sua renovação, a sua inscrição, aqui na recepção do CAEC. Lá a pessoa pode usar os cartões Visa, Amex e Mastercard, e o valor da inscrição é R$ 720, pode ser pago até 12 vezes. Muito obrigado. Boa tarde. A Reaprendência tem o prazer de convidar todos para o PAI Especial em Biografias, que é um programa de aceleração na erudição, que estará estudando as biografias de algumas personalidades, como Confúcio, Ana Arendt, Sérgio Vieira de Mello. E este curso ocorrerá a partir de 25 de julho, aos domingos, pela manhã, tanto presencialmente quanto online. E ele está com desconto especial até este sábado, dia 17. Então, todos os interessados em aumentar a sua erudição, por favor, entre em contato ou com a recepção do CAEC pelo telefone 45-DDD 3525-2652 ou pelo e-mail contato@reaprendentia.org. Obrigada.
Boa tarde a todos. O convite é para o curso Definição da Especialidade Pessoal. Esse curso envolve 4 instituições, 4 especialidades: a conscienciometria, sociometria, a proexologia e a consciencioterapia. Então, todas essas 4 especialidades, de 4 e 6, vão estar a serviço dos interessados, ajudando a cada aluno a definir a sua especialidade pessoal. São 4 finais de semana, um em agosto, um em setembro, um em outubro e novembro. E em cada módulo desses nós vamos ter aulas teóricas, exercícios práticos, preenchimento de planilhas, debates e instalação de campo bioenergético com EPICONs. Os EPICONs desse curso serão Cristina Aracac no primeiro módulo, segundo módulo o professor Pedro Fernandes e no terceiro módulo o EPICON Hernande Leite. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Queremos só lembrar que ainda quem não fez a inscrição para o curso Mega Fenomenologia e Desperticidade, queremos lembrar para fazer a inscrição para que possamos organizar o material para o curso. E o curso vai iniciar amanhã, 8 horas, aqui no Tertuliário. E nós gostaríamos de avisar também que a terceira jornada de Parapercepciologia e o primeiro Fórum de Pesquisa das Dinâmicas Parapsíquicas será realizado no discernimento. Então, os inscritos, os alunos ou que vão se inscrever ainda hoje, para se dirigirem amanhã, às 16 horas, que vai ser iniciado o Welcome Coffee, e entrega de material e crachás. E nós também vamos ter, no final do evento, o lançamento do livro da Silene. Então, pessoal, a gente está aqui pela Editares, em parceria com o CAEC, com a Epígrafe, para falar sobre o lançamento que vamos ter no domingo, dia 18, às 19 horas, em discernimento, após a terceira jornada da Parapercepciologia. Vamos lançar o livro da autora, a mais nova autora da Conscienciologia, a professora Sirlene Couto, e esse livro chamado Contrapontos do Parapsiquismo. Então, nós viemos aqui para convidar a todos, dia 18 de julho, domingo, às 19 horas, lá no discernimento, para esse lançamento. E a noite de autógrafos, ok? Contamos com a presença de todos. Obrigada. Bom, pessoal, o IPC vai ser responsável pela realização do 6º ECP3. Esse ECP3 terá o objetivo de expansão da Conscienciologia para novas cidades. Então, ele ocorrerá no dia 3, 4 e 5 de setembro, na cidade de Uberaba. E nós convidamos a todos os interessados a participar desse evento. Para quem já conhece, né, é um ECP2 para 200 pessoas, né, a mesma dinâmica do ECP2, para 200 pessoas mais ou menos, sem pré-requisito. Para quem não conhece, é uma dinâmica de campo, onde a gente faz energizações individuais, debates e um campo otimizado para que as pessoas possam, então, promover assistências mais amplas ao seu grupo e a toda a Conscienciologia. Então, nós agradecemos a atenção de todos. Maiores informações pelo e-mail ecp3@iipc.org.br ou com qualquer um dos voluntários, eu, o Igor Briglia, a Carla Giuliani, vocês podem nos procurar. Obrigada.